Olá, pessoal. Vi que boa parte já se registrou ali no chat. Pedi para quem ainda não se registrou, se registre no site, botando o nome e instituição que está representando, ou se é representante da sociedade civil. Avisar também que a partir de agora o evento está sendo gravado, né? Acho que aparece para todos o aviso em tela ali que o evento está sendo gravado, só para a gente fazer o aviso, né? A gente já está com 31 participantes, né? Então já temos um bom quórum. Eu acho que 10h10 a gente começa, a gente está com, acho que em torno de 60 inscritos, né? Esperar ver se mais alguém entra, e aí a gente começa de fato o evento exatamente às 10h10. Bom dia a todos.
Eu acho que já são 10h11, a gente pode começar, os demais inscritos vão entrando à medida que a gente vai falando. Eu queria dar um bom dia a vocês, eu sou Karina, da Profil Engenharia, da equipe técnica, né, que faz a execução do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do São Mateus. A gente está começando agora a consulta pública para o processo de etapa de prognóstico, né, dos estudos. Aqueles que tiveram a oportunidade de acompanhar o processo de construção do plano de recursos hídricos e do enquadramento dos corpos d'água da bacia do Rio São Mateus desde o começo, devem ter participado da primeira rodada de eventos públicos, que aconteceu ali em novembro de 2019, né, nas cidades de Mantena, Itabirinha e Tambacuri, né, mas agora a gente não pode fazer, por conta das restrições da pandemia, um evento presencial, até porque a gente não poderia reunir, né, com segurança sanitária e toda a qualidade que a gente precisa para desenvolver os trabalhos, 35 pessoas na sala, né, nós temos até o momento 64 pessoas inscritas para estar aqui conosco, eu espero que ao longo da manhã as pessoas estejam, né, entrando na sala e conversando. O evento tem uma previsão de duração de 2 horas, né, então a gente vai tentar, né, ser o máximo executivo possível para que a gente consiga, ao longo da reunião, nós vamos ter uma dinâmica de interação com vocês, né? Então, em alguns momentos, a gente vai perguntar a vocês algumas questões e pedir que vocês respondam ali no chat. Quem está acompanhando pelo celular, na parte de baixo da barra, logo depois dos 3 botões de ligar o microfone, a câmera e sair da reunião, tem os 3 pontinhos. Ali vocês acessam o chat. São respostas rápidas, né? Aqueles que não se sentirem confortáveis em responder ali no chat, não tem problema nenhum. Ao final da reunião, a gente vai disponibilizar um link e deixar alguns dias depois também com um formulário que tem as mesmas questões que a gente vai conversar aqui para vocês responderem. É um formulário de múltipla escolha, vocês podem escolher mais de uma opção, né? E se sentirem confortáveis de responder de novo, não tem problema nenhum, não tem uma única resposta, né? Se vocês lembrarem, podem voltar lá e refazer, né? A gente hoje vai tratar dos assuntos, então, do prognóstico da bacia. Nossa equipe técnica vai apresentar um pouco sobre esse contexto geral da bacia para aqueles que não estavam acompanhando os estudos ainda, né? Os objetivos do que é o nosso plano diretor de recursos hídricos e enquadramento das águas, falar um pouco dos cenários, alternativas de intervenção e dar um indicativo desses próximos passos. A nossa dinâmica hoje, então, eu vi que está todo mundo com o microfone fechado, essa é a ideia, para que a gente não possa atrapalhar a audição dos demais. Se a gente não está falando, a gente desliga o microfone. Vamos interagir pelo chat, né? E a gente espera contar com a contribuição de vocês e que vocês fiquem conosco até o final das atividades. Eu queria já, no momento agora, passar a palavra para o Túlio, né? O Túlio Bahia do IGAM, para dar as boas-vindas, né, pela instituição para nós, né? Para que a gente comece os nossos trabalhos já, né, com tudo. Túlio. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Túlio Bahia, eu sou fiscal do contrato do IGAM, junto à Profil Engenharia Ambiente SA, né? Esse contrato que foi assinado em 12 de maio de 2018, né? E prevê a elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio São Mateus e o enquadramento dos corpos de água da Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus. Né, esse contrato também abarca a bacia hidrográfica do Rio Mucuri e a bacia hidrográfica do Rios do Leste. Né? Ontem foi a consulta pública do prognóstico da bacia hidrográfica do Rio Mucuri, e no dia 6 de abril a gente vai ter a consulta da etapa de prognóstico da bacia hidrográfica do Rios do Leste. Isso posto, né, eu queria cumprimentar, né, eu não sei se o presidente do comitê, o Luiz Garcia, né, o companheiro Luiz Garcia, ele está na sala, eu sei que ele nos informou que está com Covid, então, assim, né, é um momento, eu gostaria de cumprimentar todos os conselheiros que se fazem presentes, então, em especial os companheiros do GAT, né, por conta tem nos auxiliado nessa construção do plano, né, que não é um plano da não é um plano da Profil ou não é um plano do IGAN, né, é um plano da bacia. Então, eu cumprimento todos os conselheiros, cumprimento, além dos conselheiros, né, do GAT, a Jéssica, que é a nossa secretária administrativa do comitê, né, tem nos apoiado firmemente aí, né, nessa mobilização.
eu cumprimento, né, além dos colegas de IGAM presentes, de outros órgãos estaduais, prefeituras, né, todos os demais convidados de dentro da bacia ou de fora da bacia que se fazem presentes. A gente sabe que é um momento difícil, igual a Karina colocou, né, a gente, por questões sanitárias, a gente está fazendo essa reunião virtual, né, então a vida tem, de certa forma, por mais, apesar de todos pesados, a vida tem que seguir, o contrato tem um cronograma, já está muito apertado, né? Então, não vou me delongar mais, né? E eu volto a palavra para a Karina, desejando que a gente faça uma boa reunião. Eu não sei se todos tiveram participação na etapa de diagnóstico, só complementando a minha fala, né? A etapa de diagnóstico ela foi finalizada, que foi a primeira etapa, um levantamento bem amplo sobre a bacia, né? No dia 16 de março, foi disponibilizado o diagnóstico aos conselheiros, né, a cópia virtual, né, então, e também foi disponibilizado um material de apoio para essa reunião de hoje, onde está sintetizado, né, as projeções né, referente às demandas, as principais pressões que a bacia pode sofrer nos próximos 20 anos. A gente está trabalhando com esse horizonte 2021 a 2041. Enfim, volto a palavra para a Karina e a gente está aqui à disposição e a gente vai conversando, né? Eu espero que todos possam se sentirem confortáveis para explanar, né, suas contribuições e também contribuir com as perguntas no chat. Boa participação a todos. Como o Túlio falou, né, o presidente do comitê, o Luiz, não pode estar conosco, a gente, né, deseja a ele melhoras, que ele se restabeleça logo, né, a Jéssica nos avisou que ele está em casa se recuperando, em breve ele vai estar conosco aqui de volta, mas eu chamo o presidente do GAT, né, o Ronald, para fazer essa fala, essa motivação inicial, em nome do grupo que acompanha, né, tecnicamente os trabalhos e o comitê de bacia também, para que vocês fiquem conosco e entendam a importância, né, desse processo para a região, né, para os municípios, para as instituições que atuam diretamente com águas na bacia hidrográfica de São Mateus. Ronald, por favor. Obrigado, Karina. Bom dia a todos, todas. Como já foi falado, justificando a ausência do Luiz, né, Luiz Garcia, o presidente do comitê, vem acompanhando esse trabalho do CBH já desde a sua formação, então, uma pessoa que conhece muito da bacia e muito do trabalho que está culminando, né, com essa reunião hoje, né? Então, a gente está torcendo pela ampla recuperação dele e dizer que o comitê é um representante de toda a sociedade, né? Nós somos 40 conselheiros, entre titulares e suplentes, sociedade civil, os usuários, representantes do governo estadual, do governo municipal. Então, é um espaço democrático de debate de toda a situação da bacia. E esse plano é um anseio antigo, né, de todo o comitê, porque nele vai nortear todo o nosso trabalho, né, toda a gestão das águas, toda a gestão ambiental e quando se fala de sustentabilidade, também pensar na sustentabilidade econômica dessa bacia, né, que eu acho que é de suma importância para todos que vivem nela, sejam moradores urbanos ou rurais. Então, esse anseio é grande e a gente torce para que o dia de hoje seja bastante produtivo, né? Nós queremos agradecer em especial aí aos colegas da EMATEC que mobilizaram, que ajudaram nessa mobilização da sociedade, da comunidade, e dizer que a gente está junto para construir o plano que seja execuível, né? Nós não queremos um plano que vai para a gaveta depois. Então, a contribuição de todos vocês é de suma importância para que a gente possa executar esse plano no futuro próximo, né? Então, hoje é uma etapa muito importante, tivemos uma outra, né, como todas são, mas é importante que todos participem, tá? E colaborem, seja hoje, seja no questionário que vai ser disponibilizado depois. Nós colocamos todo o grupo gestor, do grupo de acompanhamento, o GAT, à disposição de vocês, tá? E tenhamos um bom dia de trabalho e obrigado. Bom, pessoal, vamos seguir agora. Muito obrigado, Ronald, pela fala. Queria novamente dar bom dia a todo mundo que está nos acompanhando hoje. Vamos começar, de fato, a apresentação dessa consulta pública, né?
Queria dizer que a Profil está aqui com uma parte da equipe técnica, né? A equipe técnica que está trabalhando no plano é bastante ampla, né? Mas aqui da Profil está a Karina, que está tocando toda a parte de comunicação do plano. Então, quando vocês veem o plano rolando nas redes sociais, né? Quem toca essa parte conosco é a Karina. Está nos acompanhando aqui também o Sidney, né? Que faz parte de coordenação técnica do plano também. E a Paola, que é engenheira ambiental também, está ajudando bastante nesses produtos de prognóstico e vai contribuir bastante nas próximas etapas do plano também. Eu sou o Vinícius, né? Estou participando do processo desde o início, quando a gente começou lá com o diagnóstico, há um bom tempo atrás já, concluiu ele em 2019 e agora concluiu ele em 2020, na verdade, né? E entregamos as versões finais dele mesmo, de fato, agora no início de 2021. Já estou esquecendo que o ano de 2020 passou, né? Foi, de fato, complexo. Então, a gente hoje vai fazer uma dinâmica que é de apresentação um pouquinho mais curta e sucinta do que a gente já tem feito, do prognóstico, né? A gente está com o produto, eu diria, quase todo elaborado já, né? E a gente vem para esse momento de consulta pública com vocês, não para validar informações, mas sim para qualificar as informações que a gente construiu, né? Então, aqui não é um momento de vocês confirmarem só os nossos dados, mas sim um momento que vocês consigam contribuir com as informações que foram levantadas, né? Para quem se inscreveu no evento e está aqui, né? Mesmo, acho que os últimos que se inscreveram ainda hoje de manhã devem ter recebido um documento bastante sucinto com algumas informações-chave, né? Para acompanhamento da reunião, um PDFzinho que a gente fez. Ali estão as informações mais centrais, mas aqui a gente vai abordar todo o ideário que está por trás do prognóstico, né, e da construção dos cenários que a gente fez para pensar como vai ser de fato o futuro da bacia, para, baseado nesse futuro, a gente propor ações para serem realizadas na região, né. Para que a gente consiga captar as percepções de vocês também, né, a gente focou em algumas perguntas-chave, em alguns dados que a gente tem informações sobre, mas não tem completa certeza sobre, assim, né, algumas lacunas de informação que a gente identificou nos dados do passado recente, até em alguns estudos que fazem algumas previsões do que deve acontecer no futuro próximo, dos 20 anos aí da bacia, né? E para isso, essas perguntas a gente vai fazer uma dinâmica que é, eu paro a apresentação, abro a pergunta, né, a pergunta vai ser lançada no chat também, e vocês respondem pelo chat. Esse momento em que a pergunta está aberta ali vai durar 2 minutos para cada pergunta, são perguntas com resposta bastante objetivas e simples, assim. E esse é um momentinho também que vocês podem aproveitar para fazer algum comentário sobre a apresentação, né? Também, a fim de cada bloco, a gente vai ter 4 blocos de apresentação, espero que a gente consiga vencer os 4 blocos, né? São blocos curtos. A gente, ao fim de cada bloco, também vai ter uma paradinha e abre para algum questionamento, assim. Se no meio da apresentação for surgindo questionamento, lancem no chat também, a gente vai estar com a equipe acompanhando o chat para responder aos finais de cada bloco também. Assim. Então, não deixem passar nenhuma dúvida que surge ou alguma contribuição que surge. Assim. De fato, o nosso tempo ele é curto, né? Então a gente vai tentar fazer uma apresentação bastante objetiva e bastante curta. E se vocês sentirem falta de alguma informação, lancem o questionamento ali, a gente vai tentando responder. Né? Como a Karina disse, a gente vai enviar link de formulário eletrônico, agora não sei se já foi ou se vai ir daqui a pouco para vocês contribuírem também no pós-consulta, né? Se surgir mais alguma coisa, se vocês sentirem necessidade de, ou se de fato lembrarem de alguma coisa sobre os temas que a gente tratou aqui. E nossas redes e contatos via e-mail, Facebook, Instagram, elas estão abertas, a gente tem uma equipe monitorando isso também. E que pode colher as contribuições de vocês. Então, de fato, a gente está num momento aqui que ele é específico de participação, mas a gente também quer deixar os canais abertos para que isso não se encerre nesse momento aqui. Eu vou compartilhar a apresentação com vocês, para a gente começar, de fato, a consulta. Se alguém puder me confirmar quando estiver rolando, agradeço. Está aparecendo. Perfeito. Hoje funcionou bem, grata notícia.
Bom, pessoal, então, hoje o que a gente vai passar? A gente vai passar por um bloco que ele é de conhecimento da bacia e do PDRH-ESA, né, ou seja, do Plano Diretor de Recursos Hídricos e do Enquadramento dos Corpos d'Água, onde é que a gente está, para onde é que a gente vai. O prognóstico, o conceito por trás dele, os cenários, os conceitos por trás deles, as alternativas de intervenção, que são, de fato, as ações propostas, né, o que a gente já está começando a enxergar e começando a propor como solução para a bacia, e no finalzinho, os próximos passos do plano. Então, assim, né, de qual é exatamente a área que a gente está tratando aqui, né? A gente está tratando da bacia do São Mateus na parte mineira, né? A bacia do São Mateus, ela nasce na parte mineira, né? Então, as cabeceiras dos afluentes do São Mateus, né? Elas estão na parte mineira, e a bacia segue por dentro do estado do Espírito Santo, né? Então, ela é uma bacia que está em 2 unidades da federação, né? Mas a gente está tratando aqui especificamente da parte mineira, né? É um desafio grande, por quê? Porque eu tenho rios que nascem em Minas e vão para o Espírito Santo, mas eu também tenho alguns casos de rios que nascem no Espírito Santo e entram no território de Minas, e depois essas águas voltam a fluir para dentro do estado do Espírito Santo, né? Então, do ponto de vista hidrológico, tem um quebra-cabeça um pouco complexo para a gente resolver, né? E isso como é que a gente trata do ponto de vista de gestão de recursos hídricos, né? A gente utiliza, claro, as divisões que estão postas, né, do ponto de vista político-administrativo, né, que é o limite municipal, o limite dos estados, né, a forma como a gestão está organizada, né, a partir desses entes da federação, mas a gente também tem que propor novos recortes territoriais para a bacia, para a gente conseguir enxergar os aspectos da gestão sobre o ponto de vista dos recursos hídricos, né, afinal, as águas não respeitam esses limites políticos que a gente impõe a elas, né, e elas fluem conforme as características físicas da região, né. Para isso, para o Plano Diretor de Recursos Hídricos e para o enquadramento de corpos d'água do São Mateus, a Profil propôs, ainda lá no início do diagnóstico, né, uma divisão da bacia em 6 unidades de planejamento, né, que são essas unidades que vocês estão enxergando coloridas aí no mapa, né. A unidade 1, a unidade mais ao sul, que é aquele amarelinho claro, né, ela tem dentro dela, para vocês se localizarem, as sedes dos municípios de Mantena, São João do Manteninha, Central de Minas, Mendes Pimentel, São Félix de Minas, Itabirinha e Nova Belém, né. Então, esse grupo de cidades, né, ele está dentro dessa primeira unidade de planejamento. A gente tem, nessa unidade de planejamento, 63% da população da bacia, em torno disso, né? Então, assim, é nessa região onde está concentrada a maior parte da população da bacia, né? Ela também é a região onde eu tenho uma maior demanda de água na bacia, né? Então, ela é onde eu posso dizer que a gente concentra a maior parte dos problemas grandes mesmo da bacia, né? Então, as questões mais difíceis de resolver estão nessa parte, porque é onde está a população, a maior parte da população, então é onde esses conflitos, né, pelo uso da água aparecem, né. Mas o que não quer dizer que o resto da bacia a gente também não tenha muitas questões a tratar, né. A segunda unidade de planejamento que a gente criou é a do Rio Cibrão, né, essa unidade que vocês vêem nesse verde um pouco azulado aí, não sou muito bom com cores também. E ela tem a sede dos municípios de Nova Módica, São José do Divino e Pescador, né. Nessa região, a gente tem uma questão de demandas muito mais voltada para a dessedentação animal e para a irrigação, né? Então, o nosso conflito ele sai um pouco da questão do abastecimento humano, não que não tenha, tem uma importância grande, mas ele vai um pouco para a questão mais dos usos agropecuários aí na região. A nossa terceira unidade de planejamento, né, é a do Alto Rio Cotaxé, né, ali um pouquinho para o norte, né, na região de Frei Gaspar, pega um pedacinho da zona rural de Itambacuri e pega também um pedaço da zona rural de Ataleia, né, é aquela região ali que a gente tem. Nessa região, a gente tem uma demanda de água um pouco menor, é uma região também muito mais agrícola, porque só tem uma sede municipal ali dentro. A nossa quarta região é a região do Ribeirão Peixe Branco, né? Então, essa unidade de planejamento ela não tem nenhuma sede de município ali dentro, né? Então, é uma população muito mais rural, né? Uma região com uso muito mais rural.
essa região também apresenta uma demanda hídrica um pouco menor, é uma das melhores regiões que a gente tem do ponto de vista de comprometimento hídrico, ou seja, da comparação entre água disponível e água utilizada, né? Tem uma das situações mais confortáveis da bacia, né? A nossa quinta região é a menor de todas, né? É a do Médio Rio Cotaxé, é esse laranjinho que vocês estão vendo no mapa, né? Então é uma região estritamente rural, não tem sede ali dentro e também, por isso, apresenta um balanço hídrico, né? As águas não estão tão comprometidas assim, mas estão mais comprometidas que na região do Ribeirão Peixe Branco. Isso ocorre também porque ali os cursos d'água são menores, né? Eu tenho menos água, quanto menos água eu tenho, qualquer uso começa a ter uma influência um pouco maior, né? A nossa última região, uma região que tem aí 2 sedes municipais dentro, que é Ataleia e Ouro Verde, Minas, né? A Ataleia é um município bastante grande, né, aí da região, né? Então ela pega área em várias unidades de planejamento, mas a sede mesmo está nessa UHP do Baixo Rio Cotaxé, né? E a gente coloca Baixo Rio Cotaxé margem esquerda. Como eu disse no início, a gente tem alguma complexidade de criação das unidades de gestão, porque eu tenho rios que drenam de Minas para o Espírito Santo, e eu também tenho rios que drenam do Espírito Santo para Minas e voltam ao Espírito Santo, né? Para fins de modelagem hidrológica, a gente teve que considerar os rios também que nascem no Espírito Santo, drenam para dentro de Minas Gerais e voltam ao Espírito Santo. Nesse processo, a gente tem mais uma unidade de planejamento que não está aparecendo no mapa e que a gente usa estritamente para fins da modelagem, para a gente conseguir ter um conhecimento completo das águas da região, que é todos os trechinhos de rio, e aí são rios de porte menor, né, que acabam drenando do Espírito Santo para dentro de Minas Gerais, né. Isso cria alguma complexidade do ponto de vista técnico, né, mas ela também vai aparecer, e aí principalmente quando a gente vai fazendo proposição de ações e proposição de ações de articulação institucional, na hora em que a gente for olhar um pouco mais a fundo, né, para como que está a gestão de recursos hídricos no lado do Espírito Santo, né, porque a gente vai ter que fazer esse encontro, né, e esse encontro é justamente de criar articulação, visualizar como é que está a gestão do lado do Espírito Santo. A gente já tem conhecimento que tem um plano feito para a parte capixaba, tem um... O pessoal poder fechar o microfone, ou eu não sei se queria fazer alguma pergunta. Mas então a gente já sabe que tem um plano de recursos hídricos, acho que é o plano de bacia, que chama no estado do Espírito Santo, desenvolvido para a porção capixaba da bacia. A gente sabe que tem enquadramento desenvolvido também no estado do Espírito Santo, né? A gente já está colocando isso para dentro do prognóstico, dando essa primeira olhada em como é que está a gestão no estado do Espírito Santo, para fazer com que tudo isso converse com a gestão mineira. Então, assim, estamos localizados, essa é a nossa bacia, essa é a nossa área de atuação, né? Mas onde é que a gente está no desenvolvimento do instrumento, dos 2 instrumentos que a gente vai, que a gente está elaborando aqui para a região de São Mateus, né? Então, o plano diretor de recursos hídricos e o enquadramento de corpos d'água são instrumentos diferentes, né? O plano diretor é um instrumento mais abrangente, trata praticamente todos os aspectos da gestão de recursos hídricos na região, né? Então, ele é um plano, de fato, para congregar tudo que a gente tem que fazer para que as águas melhorem em termos de qualidade, de quantidade, que se integre a gestão de recursos hídricos, a gestão ambiental, que, de fato, tenha uma articulação para que a gente melhore a qualidade dos recursos hídricos e, consequentemente, melhore as condições de qualidade de vida na bacia, de qualidade de desenvolvimento econômico na bacia. Esse arcabouço todo que tem um plano diretor de recursos hídricos, né? Mas tem outros instrumentos de gestão, entre eles o enquadramento dos corpos de água, né? O enquadramento de corpos de água é um instrumento um pouco mais específico. O enquadramento ele é o definidor de uma meta de qualidade de água para ser alcançada, então ele tem aspectos específicos de desenvolvimento, né? Nesse caso, nesse contrato para o São Mateus, a gente está tratando, construindo os 2 instrumentos concomitantes e integrados, né? Então, como é que a gente faz isso? O diagnóstico e o prognóstico, eles vão servir para os 2 instrumentos, né? Então, a gente desenvolve esses 2 primeiros produtos olhando para as necessidades do plano diretor e do enquadramento. Depois do desenvolvimento do prognóstico, né, já com o diagnóstico pronto, o prognóstico pronto, eu vou pisar mais na área do enquadramento. Claro que eu sigo olhando para frente lá quando eu estiver desenvolvendo o plano diretor de novo, mas eu vou pisar um pouco mais na área do enquadramento. E aí eu vou tratar de alternativas de enquadramento, né, que é uma hora em que eu vou olhar, escolher quais
rios, quais trechos de rio eu vou enquadrar de fato, né? Eu vou definir uma meta, vou definir uma condição de qualidade que eu quero que ele tenha dentro das condições que eu conheço dele hoje, né? E como que vocês vão definir, né? Nos próximos eventos. Como é que vocês querem que esse rio seja no futuro, se é manter a qualidade atual, se é melhorar, né? Vocês vão definir essas metas junto com a gente na próxima etapa, né? E eu também vou propor um programa preliminar de enquadramento, né? E o que é esse programa preliminar? O que eu tenho que fazer para atingir essa meta, né? Então, feito essas duas etapas do enquadramento, eu volto para a minha área do plano diretor de recursos hídricos, né? E eu volto exatamente no plano de ações. Então, eu já propus algumas ações que têm que ser tomadas para que eu atinja a qualidade de água na meta definida do enquadramento, e agora eu vou propor ações para todo o resto da gestão de recursos hídricos, que é o meu escopo do plano diretor. Obviamente que eu vou olhar e vai ter uma conversa muito estreita entre o que eu propus para o programa de enquadramento e o que eu propus para o plano diretor. Depois disso, eu passo para uma etapa de consolidação do plano diretor de recursos hídricos, né? E aí é que eu estou virando do ano de 2021 para 2022, a gente espera terminar 2021 com o plano de ações do plano diretor de recursos hídricos do São Mateus concluído, né? E aí eu passo a uma consolidação, gerar relatórios executivos, gerar material de divulgação, gerar relatórios finais, de fato consolidar com vocês, fazer evento de lançamento. E junto com isso também eu vou entregar a versão final do programa de efetivação de enquadramento, olhando um pouco do material que eu acabei de desenvolver para o plano diretor, né? Então a ideia é que ali no início, primeiro trimestre, no máximo, iníciozinho do segundo trimestre de 2022, a gente tem esses dois instrumentos desenvolvidos para a bacia e eles já comecem a ser implementados, né? Então, a gente está nesse papo de desenvolvimento dos instrumentos, né? Vou abrir aqui 5 minutinhos, não sei se alguém quer fazer alguma contribuição, senão a gente pode seguir. Vamos lá. Então, como é que a gente pretende desenvolver o prognóstico, né? O prognóstico, por conceito, né, ele é exatamente esse exercício de tentar enxergar como que a bacia vai se desenvolver nos próximos anos, né? Os nossos próximos anos, no plano diretor de recursos hídricos do São Mateus, são os próximos 20 anos, né? Então, a gente fez um diagnóstico que ele tinha como ano base, dependendo do dado de informação que a gente está tratando, 2017, 2018, né? A gente pega esses dados do diagnóstico, retrabalha eles, principalmente pensando no que a gente viu dos últimos 2, 3 anos, né? E traz ele para um cenário 2021, né? Esse cenário de 2021 é o cenário base do nosso prognóstico e ele vai ser projetado para os outros 20 anos, né? E outros 20 anos, né? A gente começando em 22, a gente vai até 2041, né? Então, esse é o nosso cenário base, é 2041. O meu cenário de curto prazo do plano vai ser 2026, né? Médio prazo eu vou ter 2031, 2036, e o cenário de longo prazo do plano, a gente está tratando já de 2041, né? Mas esses são os nossos horizontes de planejamento, né? Aonde é que a gente enxerga, para onde que a gente vai propor metas, para onde que a gente vai propor indicadores, né? Agora, como que a gente vai se desenvolver dentro desses prazos, né, dentro desses quinquênios, né, a gente vai tratar no cenário de desenvolvimento econômico, né, da bacia, né? E como é que a gente estrutura o cenário de desenvolvimento econômico, pelo menos o como é que a gente pensou nos cenários aqui para a bacia do São Mateus, né? A gente tem, de fato, um futuro que vai se realizar, né? Alguma coisa vai acontecer nos próximos 20 anos, né, e vai influenciar no desenvolvimento aí da bacia. Então, como é que a gente calibra essa previsão do que vai acontecer na bacia, né? A gente tem que delimitar espaços para que isso ocorra, né? Então, fazendo uma analogia, esse triângulo seria mais ou menos o nosso espaço de desenvolvimento aí na bacia de São Mateus. E por que a gente diz espaço? Porque a gente sabe que não tem como acertar na mosca, né, o futuro, o que vai acontecer, né? A gente tem que trabalhar dentro de um espaço em que a gente consiga controlar as incertezas, em que a gente consiga visualizar, né, como que esse desenvolvimento vai se dar, né? Como é que a gente delimita, de fato, esse espaço, né? A gente parte do princípio que a gente tem que
conseguir visualizar quais são as condicionantes que estão amadurecendo, como é que está a realidade atual da região, né, e se basear nisso para tentar enxergar alguma tendência de futuro que modifique o estado atual, tanto econômico, social e ambiental da região, né. A gente, a partir dessas condicionantes, a gente começa a escolher quais são as mais relevantes, né, para o desempenho futuro, né, quais são as que a gente tem mais incerteza ou certeza sobre desenvolvimento, né? A partir dessas incertezas e certezas, a gente começa a desenvolver hipóteses, né? Essas hipóteses a gente escolhe quais são as mais possíveis, prováveis e que aconteçam na região, quais são as mais improváveis, né? A gente começa a olhar para o passado, começa a olhar para a estrutura institucional que está se desenvolvendo no país, no estado e nos municípios da região, né? Essas hipóteses combinadas, elas começam a gerar também alguns cenários que são mais certos, outros mais incertos, né? E essa combinação, ela também gera um espaço do que são coisas possíveis e do que são coisas impossíveis, né? Quando a gente olha, sei lá, para algum gráfico de tendência de desenvolvimento da população, dependendo do espaço que a gente olha, do dado que a gente olha, a gente começa a ver comportamentos que são mais incertos, né? Ou comportamentos que a gente olha assim, não, tudo bem, o meu dado está mostrando isso aqui, mas isso aqui não deve acontecer, porque o cenário econômico não vai ser possível, ou porque, trazendo mais para diante dos recursos hídricos, porque vai faltar água, por exemplo, para alguma atividade econômica se desenvolver nesse nível que eu estou vendo, olhando dados de 2, 3 anos atrás, né? Então, como é que a gente estrutura para a gente ter vários cenários, né? A gente tem que trabalhar num cenário que ele é o tendencial, né, e que ele de fato representa as tendências que a gente enxerga para a região, mas a gente tem que tratar de variáveis para esses cenários, ou seja, alternativas para esses cenários, para que eu consiga enxergar se acontecer algum evento que modifique isso, como é que eu trato isso. Isso a gente pode tratar tanto de uma ótica de mais otimismo e pessimismo, né? Nisso a gente pode colocar mais investimento e menos investimento, a gente pode colocar mais desenvolvimento, menos desenvolvimento, a gente pode colocar mais água ou menos água no desenvolvimento desses cenários, né? Então, como é que a gente resolveu essa dúvida, né? Do que aconteceria mais positivo na bacia e do que aconteceria mais negativo na bacia, do que é de fato a tendência de desenvolvimento para a região, né? Então, a gente foi tratar de possibilidades reais do que a gente estava vendo, né? Coisas que, de fato, podem acontecer na região, né? Então, uma aceleração ou redução do crescimento econômico, né? Uma modificação no contexto social-econômico e institucional, variação das taxas de crescimento demográfico que a gente já observa, possibilidades de evolução ou não de atividades, por exemplo, de agricultura irrigada, níveis de eficiência dos processos de gestão, modificações mais abruptas no uso e ocupação do solo, né, uma modificação mais severa na infraestrutura hídrica da região, né, e que impacte também no saneamento básico, né, qual é o risco associado a situações de contingência climática, né, a modificação no padrão de chuvas, né, alguma mudança de tecnologia significativa que pode trazer um uso mais eficiente de água, né, quais são as modificações ambientais que podem acontecer, né, e quais são os riscos associados ao comprometimento de qualidade das águas, né. Então, a gente chegou para o cenário na Bacia de São Mateus, uma conclusão de que o elemento que poderia trazer um cenário alternativo, né, e que de fato poderia modificar a região, é a ocorrência de eventos de escassez de água, ou seja, eu de fato reduzir a minha quantidade de água na bacia, né, e a gente faz isso baseado em eventos anteriores, em que já aconteceu períodos de seca na região, né. Por outro lado, a gente traz para um lado mais otimista, dizendo de uma maneira simplificada, um cenário em que a gestão ambiental de recursos hídricos seja mais atuante, né, e nos leve a uma situação de maior conforto do ponto de vista de quantidade e qualidade das águas, né. Ali a gente traz a nomenclatura do que seria um cenário alternativo, né, e esse cenário é exatamente isso, ele traz um aspecto diferente do que é a tendência, um fator que pode ser exógeno, né, no nosso caso é a falta de água, né, a falta de chuva na região, né, e cria um cenário alternativo, e por outro lado um cenário normativo, que é mais ou menos um cenário que é de aplicação das normas vigentes, ou seja, que eu consiga criar na bacia um arcabouço de gestão e que nos permita melhorar a qualidade das águas, né. Para a bacia do São Mateus, então, esse cenário
com menor quantidade de água, a gente nomeou ele como um cenário de escassez recorrente, e a gente traz isso porque a gente busca dados de secas que aconteceram e que podem ocorrer de maneira recorrente na bacia nos próximos anos, né? Um cenário tendencial, que é, de fato, se tudo seguir como está, né, para onde é que a bacia deve ir, e um cenário de aperfeiçoamento da gestão, onde a gente, de fato, vai aplicar os instrumentos de gestão para que a gestão torne as águas da região com maior qualidade e que permitam uma maior segurança, uma maior garantia de disponibilidade hídrica aí na região de São Mateus. Vou falar um pouquinho do cenário de escassez recorrente primeiro, né, e de como é que a gente estruturou ele. Nós fizemos uma análise dos dados pretéritos que existiam de monitoramento na região, né? A gente teve algumas reuniões e visitas à bacia lá, quando a gente ainda podia ir presencialmente, e também se tratou dessa questão, né? Como é que a gente via, não via essas questões. A gente notou que tem registros de uma redução histórica para baixo da vazão de referência, e aqui vou aproveitar para fazer um comentário sobre a vazão de referência, né? A vazão de referência, quando a gente fala em vazão de referência, é a quantidade de água que a gente considera, né? A quantidade de água que a gente considera é uma quantidade com muita garantia, ou seja, que a gente tem certeza que ela vai estar ali no rio, né? Então a gente faz o planejamento pensando assim, não, eu tenho que planejar pensando numa água que de fato vá existir, né? Uma quantidade de água que exista, né? Em Minas Gerais, né, por uma questão legal, a gente utiliza o que a gente chama de vazão, que é 710. Uma explicação um pouquinho mais simples, é uma vazão que, por mais de 95% do tempo, eu tenho essa vazão garantida no rio. Não tanto a mais que 95% do tempo, eu tenho essa vazão garantida no rio. Quando a gente fala em escassez, a gente está falando abaixo dessa vazão de garantia, né? Então, ali para a bacia de São Mateus, os testes que a gente fez deu que seria uma vazão de 50% a 60% inferior à vazão Q710, né? Ou seja, eu já tenho uma vazão bastante restrita, né? Ela já é uma vazão que só ocorre, né? Uma quantidade de água que só ocorre em 2, 3% do tempo, né? Aí na região, e eu estou diminuindo ainda ela para gerar um cenário de escassez, ou seja, um cenário realmente crítico, em que eu tenho uma contingência. O que vai acontecer? Né? E aí eu aproveito essa pergunta do que vai acontecer para me utilizar um pouco da memória de vocês, né? Então, né, quando ocorreu a última seca que vocês têm em memória, assim, aí na região, né? Estou colocando como sugestão ali os anos de 2015 a 2020, porque a gente viu nos dados recentes, né? E vou pedir para vocês preencherem no chat qual foi o ano recente em que vocês lembram de fato de uma seca aí na região, né? Então, se vocês puderem preencher no chat ali, se lembram de uma seca mais pretérita ainda, podem sugerir ali no chat, assim, né? A gente sabe que teve uma seca recente, né? Então, pedir que vocês sugiram no chat, dá 2 minutinhos para as respostas. Legal, tô vendo que bastante gente preenchendo o chat ali. Sempre lembrando que, se algum de vocês tiver dificuldade de preencher agora também, a gente vai deixar o formulário online na sequência para que preencham de novo, ou se quiserem preencher por lá, né? Mas é legal que todo mundo lance as respostas para as perguntas aqui no chat.
Isso vai ser importante para nós, para que a gente consiga, de fato, calibrar, né? Porque a gente pega dados de monitoramento, a gente não tem estações de monitoramento em todos os rios da região, né? Elas são bem distribuídas, até no São Mateus, talvez tenha alguma carência, de fato tem, a gente vai propor uma melhoria quando estiver fazendo a proposição do plano, mas a gente tem dados bem consideráveis aí para a região, só que essa percepção local ela é muito, muito interessante para nós, assim, né? Do que de fato ocorreu na região, né? E até depois a gente, quando tiver os resultados da consulta, vocês vão poder ver como que a gente relacionou isso. Vou passar para a próxima questão que a gente vai fazer, e aí eu queria saber também qual é o setor econômico que foi mais afetado nesse último evento de seca, né? Então, nesse evento que vocês relataram agora, né, qual foi o setor econômico que sentiu mais, né? Quais foram as maiores perdas, né? Então, a gente coloca como sugestão ali abastecimento de água, agricultura de sequeiro, agricultura irrigada, né? Pecuária, indústria, mineração. Se tiver um outro mais específico que vocês lembrarem, podem lançar no chat também. Porque a nossa questão aqui é tentar entender como que foi o comportamento da gestão nesse último evento de seca. Assim, né? Então, preencham no chat qual foi o setor que vocês acham que foi o mais afetado na região aí por esse último evento de seca. Né? Óbvio que a gente sabe que o abastecimento de água para a população humana, né? A gente tem uma priorização nessa questão, mas queria saber de vocês também como é que foi, né, esse evento, assim, quais foram os efeitos mais fortes. Estou vendo ali que o pessoal está botando que foram todos ali, né? Certamente a gente tem pelo menos pelos dados de monitoramento que a gente viu e dos relatos que a gente colheu na reunião ali, nas outras reuniões que a gente fez, né? De fato, foram eventos bastante severos, assim, né? Mas é interessante a gente saber quais foram os mais atingidos, os que mais sentiram, assim, para a gente conseguir, na proposição de soluções, né, porque a gente constrói um cenário de escassez para propor soluções caso isso ocorra de novo, né, e para que a gente consiga, na proposição de soluções, entender melhor o que aconteceu, né, óbvio que a gente está buscando, né, entender exatamente o que aconteceu, mas que a gente também possa propor soluções que se adequem à forma como o sistema de gestão se comporta também, né? A gente tem que propor soluções realizáveis, né? Bom, pessoal, vou seguir um pouquinho. Então, por outro lado, né? Se a gente estivesse num cenário em que a gestão de recursos hídricos funciona, a gestão ambiental funciona, a gestão de uma forma bem abrangente funciona, assim, né? E a gente conseguisse lidar com períodos de menor pluviosidade, assim, que chova menos, que a gente consiga reservar água, que a gente tenha estruturas menores e bem distribuídas com a bacia, na bacia a gente consiga, de fato, organizar a coisa, qual seria, né, o setor econômico que seria mais beneficiado por uma maior segurança hídrica, assim, né? Ou seja, a gente tem uma limitação de irrigação na região porque eu não tenho água, né? Se eu conseguisse prover maior segurança, né, em quantidade e qualidade da água, né, a agricultura irrigada se expande mais ou não, de fato, pelas condições ambientais, a agricultura de sequeiro ia se expandir mais, né? Um pouquinho mais complicado do ponto de vista de gestão. Pecuária talvez se desenvolvesse mais, indústria talvez se desenvolvesse mais. Eu tenho alguma restrição em mineração por causa de água aí na região. Então, assim, se eu tivesse mais água, mais segurança hídrica, se eu tivesse uma água de melhor qualidade, se eu conseguisse garantir para alguém que fosse se instalar aí na região, ou para alguém que já está instalado na região e está com dificuldade de produzir, né? Qual seria o setor mais beneficiado por isso? Assim? Onde é que eu tenho, de fato,
é a carência de água que está limitando o crescimento aí na região. Então, eu queria que vocês respondessem no chat para nós, assim. Enquanto a gente está nessa pergunta, se alguém tiver algum comentáriozinho a fazer também, esses momentos de paradas em que a gente pode fazer comentários gerais sobre o que já foi apresentado, o que vocês queiram também, está aberto. Aproveitar também para informar que tanto o material de apoio que a gente mandou, quanto o estudo de diagnóstico que a gente já fez, que tem um relatório grande, consolidado, assim, no formulário eletrônico que a gente vai mandar para vocês, e no e-mail que a gente vai mandar para vocês, a gente vai colocar link de acesso também a esses estudos novamente. Assim. Então, se alguém quiser fazer depois uma leitura dinâmica do que já foi produzido e preencher de novo o formulário com base nos relatórios que já foram produzidos, né? Eles vão estar disponíveis até por uma semana agora, né? A gente vai disponibilizar nos próximos dias esse formulário aberto para consulta, né? Então, se alguém quiser dar uma olhada em maior detalhe nessas temáticas, pode aproveitar também os documentos que vão estar disponibilizados, né? Bom, pessoal, vamos seguir, então, com a nossa apresentação. Então, vamos falar um pouco de como é que são as perspectivas de desenvolvimento, assim, né? Então, do que a gente já produziu, como é que a gente enxerga que vai se desenvolver aqui na bacia, para cada um dos setores econômicos que a gente tem, né? Como é que a gente trata essas perspectivas de desenvolvimento, né? Primeiro, a gente volta no diagnóstico, né, e olha para a quantidade de água disponível que a gente tem, né? Então, a água disponível que está no curso d'água, no rio, ela não está em sua totalidade disponível para uso, né, para suporte do abastecimento humano e das atividades econômicas que a gente tem. A gente tem uma quantidade de água disponível, uma parte dela fica para suporte aos ecossistemas, suporte ambiental e manutenção mesmo do ambiente, que a gente precisa para além da água para desenvolver as atividades econômicas, e uma parte dela, ela está disponível de uso para as atividades econômicas, né? Isso a gente divide entre um uso conforme e um uso não conforme, né? Ou seja, dentro dos parâmetros, né? E aí dessa água, né, que está disponível para o abastecimento humano e para as atividades econômicas, a gente tem essas atividades como usos consumptivos, ou seja, usos que consomem água de fato, né? Para a região do São Mateus. Né? Para cada uma dessas atividades, né, a gente coloca uma lupa no passado recente e em outras condições que podem favorecer ou não a evolução, né, o desenvolvimento dessas atividades, para conseguir enxergar como que essas atividades vão se desenvolver nos próximos 20 anos, dentro daquele horizonte temporal que eu comentei já na apresentação. Né? Para as variáveis, né, dessas atividades, aqui para a Bacia de São Mateus, né, a gente notou que, por exemplo, para a agricultura irrigada, né, o dado que representa melhor, né, em detalhe, que a gente precisava aqui para a Bacia, né, são os dados do IBGE, principalmente os censos agropecuários realizados em 2006 e 2017. Né, ali a gente consegue enxergar, por um período longo, né, mais de uma década, essa variação, né, principalmente de área irrigada, né, que seria o nosso melhor fator para conseguir avaliar como que ela cresce, né, e a gente notou que na Bacia de São Mateus a gente tem crescimentos bastante expressivos de área irrigada em termos percentuais, né, ou seja, de 4,5% até 10% ao ano, essa variação que a gente notou. Contudo, ela se dá em cima de áreas irrigadas que são, em termos absolutos, pequenos, né, ou seja, são pequenas áreas que crescem, né, mas estão crescendo bastante nos últimos anos, né? E a gente, de fato, enxerga esse crescimento, né? A irrigação é um tema que, nacionalmente, vem crescendo nos últimos anos, né? E a gente enxerga que tem uma possibilidade de crescimento
principalmente por aumento de ganho na produção, né? A tecnologia se tornou mais barata nos últimos anos. Então, é de fato uma temática que deve aumentar bastante na região dos dados que a gente tem disponíveis, né? O abastecimento humano surge como segunda demanda mais importante para a bacia, com um crescimento pouco expressivo em termos percentuais, mas que mantém uma pressão em algumas regiões, em alguns cursos hídricos, né, crescendo pouco, mas cursos hídricos que já estão pressionados aí na região por essa demanda de abastecimento humano, né, a gente vê como uma estabilidade bastante grande, né, a questão de evolução da população, tanto urbana quanto rural aí na região, alguns municípios e algumas regiões com alguma tendência já de decrescimento de população, ou seja, a população começando a reduzir, né? Por ser um tema prioritário, né, uma demanda prioritária, né, óbvio que dentre todos a gente acaba priorizando na gestão de recursos hídricos o abastecimento humano, a gente considera a gente, por precaução, a gente não considera um decrescimento, né, um crescimento negativo da população, né. Quem apresentou alguma tendência de decrescimento, a gente zera, né, mantém a população estável. Quem apresentou alguma tendência de crescimento, a gente adota esse crescimento. Seguindo o mesmo preceito assim, de precaução, um princípio de precaução, a gente utilizou para a dessedentação animal, né? Olhando os dados pretéritos, né, da última década e até indo um pouco mais, a gente nota que o rebanho bovino na região está reduzindo, né? Então, a gente teria uma tendência de redução na demanda por dessedentação animal, né? O que acontece é que, pensando que a gestão de recursos hídricos pode atuar para melhorar um pouco a garantia também de água, a gente adota, né, e que o rebanho vai se manter estável, por mais que a gente enxergue, olhando os dados, né, uma redução paulatina do rebanho na região. O mesmo ocorre para outras atividades, né? A gente não enxergou nos dados disponíveis, né, nenhuma tendência significativa, né, de aumento na demanda por mineração, indústria ou pesca e aquicultura, né? Não se enxerga, né, alguma tendência que consiga, que nos permita, né, nem medir, né, e nem de fato perceber mesmo um aumento na demanda para esses outros três setores, né, mineração, indústria, pesca e aquicultura, né? Dessa forma, a gente pretende manter no prognóstico, né, uma estabilidade, de fato, para essas demandas. Elas devem se manter da mesma forma como elas estão distribuídas no diagnóstico, né. E esses três últimos setores, né, tanto mineração, indústria, pesca e aquicultura, eles não são os mais relevantes para a região. Ali. Tirando alguma coisa de aquicultura que aparece com demandas em alguns locais, principalmente da nossa UHP1, né, que é o HP maior, que concentra sedes de Mantena, São João do Manteninha, Central de Minas, Mendes Pimentel, São Félix de Minas, Itabirim e Nova Belém, né, a gente tem para alguns corpos hídricos, Rio São Francisco, Rio Preto, Rio Pretinho, ali, alguma demanda por aquicultura cadastrada, mas a gente não enxerga que isso vai crescer nos próximos anos. Tratando um pouco de irrigação, que é a temática que aparece, de fato, com um maior desenvolvimento e que, de fato, vai pressionar a grandes níveis nos próximos anos, ou pelo menos parece que vai pressionar muitos corpos hídricos da região nos próximos anos, com uma tendência de atendimento até por água subterrânea, aí na região das necessidades de irrigação, né, a gente nota que esse crescimento ele está mais concentrado nessa UHP1, né, que é o HP que tem esses municípios que eu acabei de citar, né. E essa demanda ela já pressiona bastante os corpos hídricos aí na região, né? Então a gente vê um crescimento muito expressivo, vocês podem notar nos gráficos ali que ela sai de 363 litros por segundo até pouco mais de 2 mil litros por segundo em 2041, né? É óbvio que antes disso ela deve bater num teto de disponibilidade, né? A gente não vai conseguir atender toda essa demanda de água, porque de fato vai faltar, né? Se seguir numa crescente desse nível, né? E aí os instrumentos de gestão vão ter que atuar para regular isso, né? E para garantir que a gente tenha água disponível para o desenvolvimento econômico da atividade, né? Mas que ele também não acabe prejudicando as condições dos corpos hídricos aí na região, né? Sobre esse tema específico, eu queria saber de vocês quais são os municípios que têm a maior tendência de crescimento aí na região, né? Então, eu gostaria que vocês lançassem no chat quais são os municípios que vocês enxergam como, tal município tem uma atividade de irrigação
que tá para crescer, né? Tem tendência de crescimento de atividade de irrigação, tem alguma atividade de irrigação que já existe lá e o pessoal quer seguir desenvolvendo, né? Então, gostaria que vocês lançassem quais são os municípios que vocês enxergam, ou até qual é o município que tem mais irrigação na região, que vocês notem que ali naquele município a gente tem mais irrigação. Pode ser mais de um município, claro, mas que vocês consigam nos ajudar a mapear o como que essa irrigação pode se desenvolver espacialmente aí na bacia. O pessoal começou a responder ali. Podem respondendo, pessoal. Vinícius, bom dia, Adma. É Maté de Freigaçá, tudo bem? Bom dia. Em relação a essa pergunta, é complicado a gente estar respondendo, justamente igual a Cláudia colocou aí, a gente não conhece a realidade dos outros municípios, né? Então, assim, a gente conhece a realidade do município que a gente mora ou trabalha. Não, sim, como é que eu posso dizer assim, o que a gente quer aqui de fato é captar alguma coisa que a gente não tenha anotado nos dados pretéritos, né? Eu tenho dados do IBGE, da série histórica, do Censo Agropecuário, da pesquisa agrícola municipal, né? E que a gente já consegue espacializar por município, por tipologia de uso da região, né? E saber qual é a tendência de desenvolvimento ali, né? O que eu gostaria de vocês é, de fato, por exemplo, se eu tenho alguma região em que está apontando um decrescimento, talvez, da irrigação aí na bacia, assim, né? E vem uma resposta à consulta pública dizendo, não, nesse município está crescendo, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma lupa lá naquela região ali, e para conseguir ver de onde é que veio essa tendência, ver se ela se confirma por algum outro dado ou não. Assim. Então, é mais para a gente conseguir buscar alguma percepção que a gente não enxergue nos dados globais que a gente tem. Ok. Inclusive, nós temos agora um programa da CEDES, do Governo do Estado, onde foi disponibilizado algumas kits de irrigação, né? Para 500 metros quadrados. Então, tem alguns municípios que estão englobados nesse programa. Qual é o nome do programa? Desculpa. Irriga Minas. Irriga Minas. Beleza. Não, mas é essa mesma a ideia dessas questões, assim, é que a gente consiga mapear algumas coisas mais pontuais, né, para a gente conseguir calibrar, né, de fato, os dados que a gente tem, né, porque são dados do município todo, são dados um pouco mais abrangentes e a gente precisa detalhar eles, de fato. Vou partir para a próxima pergunta, né? Então, tratar um pouco de abastecimento humano, né? Como eu disse, a gente tem na região uma concentração da população na UHP1, né? Tem 63%, em torno disso, da população naquela região, e que é, de fato, onde eu tenho a maior quantidade de sedes municipais, né? Então, é da divisão espacial da bacia mesmo nisso, né? E é ali naquela região onde a gente enxerga um leve crescimento da população aí na região, né? Os dados que a gente tem de censo demográfico são lá de 2010, né? A gente não teve um recenseamento agora em 2020, né? Provavelmente a gente já viu que está bem complicado a execução do próximo censo, né? Por toda essa situação que a gente está vivendo. Mas, e o que a gente tem depois disso são estimativas de crescimento populacional, né? Óbvio que essas estimativas seguem os critérios estatísticos do IBGE, mas elas não
elas podem não estar captando alguma tendência local que a gente vê aí na região, né, e que a gente não tem como perceber sem fazer uma contagem mais direta, que é o que o censo nos proporciona, né? Então, o crescimento que está dado pelo censo, né, é muito focado nos municípios da UHP1, né, então Mantena, São João do Manteninha, Central de Minas, Mendes Pimentel, São Félix de Minas, Itaberi e Nova Belém, né, ali que a gente enxerga um crescimento, mas muito pequeno, né, um crescimento de 0,3% ao ano, né. E aí o que a gente queria saber de vocês é se vocês enxergam, né, algum município na bacia que está com crescimento de população urbana, assim, então aquele município que está atraindo o pessoal do campo para a cidade, aquele município que está atraindo pessoas de outras regiões, né, e que de fato a cidade está crescendo, né. Isso é bem relevante para nós, para que a gente consiga calibrar, porque de fato essas estimativas populacionais que a gente tem lá e que se baseiam no censo de 2010, elas podem não estar pegando alguma tendência de crescimento mais local, né, e que a gente esteja vendo. Agora também vocês podem nos confirmar que a gente não tem nenhum município atrator, né, do ponto de vista de população urbana na bacia, né? Então eu pedi para vocês responderem no chat se vocês enxergam essa tendência de crescimento da população urbana em algum município da região. Que o pessoal lançou ali no chat uns dados sobre o tamanho do município de Ataleia, né? Não, de fato é um município muito grande ali da bacia, né? Concentra uma malha hidrográfica bastante considerável, né? Ele acaba que na divisão hidrográfica que a gente fez para conseguir tratar, né, as questões de principalmente modelagem hidrológica com mais detalhe, assim, ele acaba sendo um município que concentra algumas unidades de planejamento, né? Então, Ataleia, ele tem partes do município em 5 das nossas 6 unidades de planejamento, né? E 2 delas, né? Nossa unidade de planejamento 4 do Ribeirão Peixe Branco e a 5 do Médio Rio Cotaxé, estão completamente dentro de Ataleia, assim. São unidades de planejamento um pouco menores, né? A 4 com 450 em torno disso quilômetros quadrados, a 5 com 116, né? Mas é um município bastante grande mesmo, que concentra muito da malha hidrográfica, né? E que a gente atenta a isso, né? E de fato, pelas respostas ali, a gente está vendo que também pode ser um dos municípios atratores da bacia, que a gente tem que ter maior atenção, tanto de garantia do abastecimento público, né? Como também tratar as questões de esgotamento sanitário, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Vinícius, tem um colega que levantou a mão aí, não sei se quer fazer uso da palavra, né? Sim, pode falar. Para levantar da mão do pessoal da agricultura, acho que são Zé Divino, se não me engano. Não, já. Baixou a mão. Mas quem quiser falar, pessoal, acho que pode fazer aquela breve interrupção no áudio, porque eu estou aqui com a apresentação e olhando o chat, às vezes a gente se passa um pouquinho. Não tem problema nenhum interromper no áudio mesmo, certo? Olá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Zilda, né? Moro aqui na comunidade São Miguel, município de Ataleia. Eu achei muito bom essa palestra aí sobre o Rio São Mateus, né, um dos nossos recursos hídricos de grande riqueza. E eu tenho o privilégio, né, de morar quase pertinho aqui do Rio São Mateus, e nós temos 2 cachoeiras muito, né, belíssimas, as duas. E
em relação à preservação, surgiu aqui a Copanó, né? Ela estava no projeto de água para a comunidade, e no início não deixou assim claro para a gente que faria a rede de tratamento de esgoto. Então, o que nós fizemos? Nós não aceitamos eles jogar o esgoto no rio, né? Porque é uma das riquezas que nós temos. E até hoje ainda não resolveu essa questão do tratamento de rede aqui da comunidade. Eles não construíram, ou seja, se nós tivéssemos aceitado, talvez hoje ele estaria muito mais poluído. É claro que ainda a gente percebe que existe alguém fazendo algumas ligações clandestinas, né? Mas são pouquíssimas. E a gente tenta, no máximo, de estar cuidando aí do nosso São Mateus, né? Então, graças a Deus, a gente tem lutado. As matas ciliares, a gente teve a campanha da fraternidade, né? Nós tentamos aqui a conscientizar o pessoal nos grupos de reflexão que a gente deveria cuidar mais do nosso rio, porque é um recurso que pode vir a acabar. A gente não deve pensar que nunca vai acabar. Então, hoje, e a nossa salvação é esse rio. Quando tem a dificuldade aqui da água, quando falta água, nossa, nós temos onde recorrer ao rio. Então, por isso que nós cuidamos. Então, é muito importante essa palestra de vocês aí. Muito bom mesmo, muito riquíssimo. Esperamos que o nosso município de Ataleia cuide mais, né, dos seus mananciais, dos rios, em especial as matas ciliares. Muito obrigado, Zilda. A gente agradece. Queria que tu repetisse qual é que é a localidade mesmo. Zilda comentou que tem as cachoeiras e que teve esse projeto da Copanó. Ah, sim, aqui é São Miguel, município de Ataleia. É mais próximo de Frei Gaspar, 8 quilômetros de Frei Gaspar. Certo. A gente pertence a Ataleia. Uhum. Não, obrigado. Eu anotei aqui porque a gente Okay. tem umas próximas etapas aí que a gente vai precisar saber bem onde é que tem balneário, o pessoal tem um monte de cachoeira, em outras etapas do enquadramento. Nós temos belíssimas cachoeiras aqui, 2 belíssimas riquezas que a gente tem. Espero que a pandemia me permita dar uma passada por aí de novo. Assim. Bom dia, todo mundo me escutando? Sim, Paulo. Opa, tudo jóia? Meu nome é Paulo, eu estou representando o Central de Minas e eu sou o representante do SAAI daqui. E eu queria levantar um ponto sobre essa pergunta aí. Em qual município da Bacia a maior tendência de crescimento da população urbana? E eu queria alertar a realidade aqui de Central de Minas, que é uma cidade que ela é muito bem localizada, porque está no centro, a BR passa aqui, e tem muita gente do exterior investindo na cidade. Então, está abrindo comércios, obra civil, e como eu trabalho no SAAI, eu sei a realidade da disponibilidade da água. O nosso município, ele é até, de certa forma, distante do Rio São José, que é o afluente do São Mateus, onde a gente pratica a captação de água. 22 ou 17 quilômetros, eu não sei certinho. E eu estou vendo o tanto que está crescendo, a quantidade de ligações de águas feitas por mês, a quantidade do consumo. E eu, por ter acesso a esses dados, eu sei que está ficando difícil e o pessoal está gastando muita água e a gente já não tem aquela folga desse recurso como a gente tinha vamos colocar, 5 anos atrás. Foi quando eu entrei no SAAI. Então, é só respondendo essa pergunta que Central de Minas está crescendo demais e o abastecimento está estagnado. Então, perfeito, Paulo. É exatamente esse detalhamento das tendências que a gente espera buscar aqui na região, na consulta, de fato, né? E, realmente, essa região ali é onde está mais pressionado mesmo, Paulo, de toda
a bacia do São Mateus é essa região que mais nos preocupa, né? A Central de Minas está mais perto das cabeceiras, né? Isso significa também que os rios acabam tendo uma quantidade de água menor disponível, né? Porque estão mais perto das nascentes, né? Quando a gente começa a ir mais para jusante, ou seja, mais descendo um pouco mais o rio, né? A gente começa a ter uma quantidade de água maior, né? Então, é de fato uma situação preocupante. Fiz a anotação aqui, Paulo, e talvez a gente entre em contato para confirmar alguns dados de saneamento contigo, porque daqui a pouco a gente vai tratar de enquadramento a gente vai precisar refinar algumas coisinhas, né? Eu fiquei com o teu nome anotado aqui. Ok, muito obrigado, e qualquer coisa pode chamar que eu estou atento aqui. Valeu. Certo, obrigado. Pessoal, a gente lançou no chat ali mais uma perguntinha, né? A pergunta, eu vou pular aqui na apresentação, ela é agora sobre a população na zona rural, né? Então, se vocês enxergam algum crescimento na zona rural, ou seja, aquele município que tem muitos sitiantes, que está crescendo a coisa de sítio, né, propriedades menores, crescendo um pouco mais de agricultura familiar, que acaba sendo de propriedades menores, acaba concentrando um pouco mais de população na zona rural, né, essa população mais dispersa, né, e que a gente, de fato, tem que ter um olhar diferente, né, do que como é que a gente abastece a população, como é que a gente trata de saneamento nessa região da zona rural, né, ela está aberta no chat, se alguém quiser contribuir ali, pedir por favor que vocês contribuam, se tem algum município que de fato tem esse crescimento mais focado na zona rural. Enquanto a pergunta está aberta, vou falar um pouco da descendentação animal. De fato, quando a gente vai aí na região, né, a gente já circulei um tanto já pelo interior nas nossas visitas aí, né, aproveitando, quando a gente ia, geralmente a gente passava no São Mateus e no Mucuri, né, e a gente chegava geralmente ali por Mantena, ali, ou chegava por Valadares e ia até Mantena. Então, na nossa subida até o Vale do Mucuri, a gente priorizava sempre ir por dentro do São Mateus para ir passando nos municípios, passando na região e conhecer a região. De fato, me surpreendeu bastante, porque quando a gente olha os dados pretéritos de pecuária, né, a gente nota um decrescimento do rebanho, né? E numa primeira olhada, né, olhando mesmo ao vivo, parecia que a atividade pecuária tinha alguma tendência de crescimento aí na região, né? Até a gente viu uma irrigação de pastagem, né? Alguma coisa desse tipo aí. Mas os dados pretéritos nos dizem outra coisa, né? Nos dizem que tem uma tendência de redução, né? E uma tendência de redução até bastante forte em alguns locais, né? E então a gente queria perguntar para vocês, essa é de fato um tema que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de entender, assim, se é falta de água, se é o que de fato vem causando aí na região, né? E também para a gente conseguir localizar os efeitos, né? Queria perguntar para vocês, né, qual é o município da bacia, né, em que há e se há, né, algum município em que de fato há uma tendência de crescimento do rebanho, né? Então está aberta uma nova pergunta no chat ali, né? Se vocês enxergam, né, algum município que tem tendência de crescimento do rebanho, né? A gente identificou, no geral, uma tendência de decréscimo aí, né? Então, eu queria ver com vocês se tem algum município que tem tendência de crescimento mesmo, né? Que pode nos indicar que é, de fato, um problema de suporte mesmo, assim, né? Que tá faltando água, né? Tem uma questão de degradação de pastagem bastante importante aí na região também, né? Então, que de fato o ambiente não está suportando esse aumento, mas onde é que eu ainda posso ter algum aumento e onde é que eu tenho que trabalhar para de fato melhorar a qualidade ambiental, melhorar a disponibilidade de água, para que essa atividade volte a crescer aí na região, né? E que cresça de uma forma em que mantenha a qualidade ambiental geral aí na região. O Paulo botou ali que Central de Minas a escassez dificulta, e de fato é isso, né? A gente está tentando entender mesmo as causas, né? Por que
do porquê que esse rebanho vem crescendo, por que ele não aumenta, e para propor soluções, né? Então, dali para frente, a gente pode tratar do melhorar o manejo, né? Colocar pequenas estruturas, como barraginhas ou outras soluções que a gente vê para a zona rural, que de fato melhore um pouco a questão de infiltração no solo, melhore a disponibilidade de água, para que o ambiente suporte um pouco mais esse rebanho, que pode estar ali, né, trazendo desenvolvimento econômico para a região, né, mas que a gente consiga fazer isso de uma forma em que melhore a qualidade ambiental de uma maneira geral. Ô, Vinícius, Ronald da Emater, CBH. Essa tendência que você identificaram, né, eu acho que ela vem muito em cima das primeiras perguntas que você fez com relação à seca, né? Eu conheço um pouco mais da principal aqui, né, da nossa região de São José Divino para baixo, né, Pescador, essa região é a região que eu atuo, né, quanto é matéria regional. Mas nessa região, e eu acredito que não é diferente da região de Otaleia, de Frei Gaspar, Ouro Verde, essa seca que ocorreu, esses anos que o pessoal colocou aí, 2015, houve muita redução do rebanho aqui na nossa região. A gente via era muita carreta e mais carreta de gado saindo, porque não tinha condições, não tinha alimento. Mesmo o alimento que o produtor preparou para a seca, ele não desenvolveu. Nós tivemos um período de veranicos em janeiro, que atrapalhou toda a alimentação do gado na seca. Então, foi uma loucura, sabe? Onde você andava, só via carreta de gado saindo, principalmente porque São Paulo estava comprando muito, né? Então, essa questão de aumento ou diminuição, estabilização, vai em função dessa oferta mesmo de comida. Os pontos que você colocou aí é o que a gente enxerga também, né? Essa questão de barraginha, de aumentar a infiltração, melhoria de pastagem, tendo isso é que está atrapalhando, né? Está atrapalhando o rebanho crescer. Preços dessa época agora são todos favoráveis, né? Para pagar de corte para leite. O leite deu uma caída, mas foi um ano muito bom. E o pessoal investiu. Mas, em compensação, os insumos encareceram, né? E a dependência mais é de pastagem. Então, a visão que a gente tem, reforçando, essa queda foi muito em função dessa seca desse período. O pessoal teve que vender gado mesmo, não morria, e muitos perderam, né, por morte, por falta de alimento e falta de água, mas é o que explica essa redução, né, passada. Não, perfeito, era essa percepção que a gente queria pegar mesmo, assim, né? E de fato, esse último ano tá bombando, assim, né? O preço tá muito bom mesmo, assim, né? E a gente tem que melhorar aí, né, Ronald? Colocar no plano também essa realidade para dentro de fato propor essas ações que melhorem um pouco a qualidade ambiental para que as atividades se desenvolvam, né? Vou seguir para a próxima aqui na apresentação, né? Acho que a tendência de redução, assim, aqui eu queria que vocês respondessem mais a tendência de redução do rebanho, mais voltada, de fato, um abandono da atividade, assim, né? E não só perder o rebanho porque está faltando água, mas, assim, que a condição ambiental está, de fato, levando o pessoal a abandonar a atividade pecuária, né? E se tem algum município na região com essa tendência, assim, né? Que a gente perca a atividade pecuária, ou troque para alguma outra atividade, ou aconteça um abandono de áreas mesmo, porque o ambiente não está mais suportando a atividade, está deixando de ser viável economicamente, né? Dado a perdas, a dificuldade de alimentar o gado, né? Ter que custo de insumos por causa disso, né? Às vezes ter que, de fato, comprar alimento para o gado, ração, né? Tudo isso vai dificultando as questões, assim, né? Aqui no estado a gente tem enxergado também, assim, um aumento muito grande dos insumos, assim, né? Que nem gado, o pessoal reclamando bastante do preço também de ração e coisa assim. E tudo ficou mais caro, apesar do preço do gado ter melhorado bastante, né? O preço dos insumos aumentou muito também, assim. Tem algum contato aqui na região metropolitana do pessoal que tem, estão apavorados com o preço de milho e ração toda que tem que comprar, assim. Estão indo buscar longe, assim. Alguém foi buscar um caminhão em Santa Catarina, até, assim, porque estava um preço valendo a pena, assim. Então, estava uma função aqui.
Pessoal, vamos seguir. Vou falar um pouquinho de participação setorial, né? Então, o que a gente enxerga do ponto de vista de como que as demandas vão se comportar no próximo ano, né? Nos próximos anos, né? A gente vê uma pressão da atividade de irrigação bastante forte sobre os outros setores, né? Então, assim, o setor que de fato a gente enxerga que vai crescer mesmo a demanda de uma maneira bastante abrupta é o setor de irrigação, né? Então, como é que a gente enxerga isso para a bacia, né? É que a gente tem que tratar as questões de gestão de forma a apoiar, né, esses setores para que eles consigam se desenvolver, né? Mas vai chegar no limite de disponibilidade de água, né? E aí, falando de outros setores em que a gente tem outras questões que a gente pode não ter conseguido mapear completamente nos dados que a gente levantou, queria fazer uma questão com vocês mais voltada para a indústria, né? Porque assim, a gente tratou bastante de pecuária, tratou bastante de irrigação, mas assim, qual a tipologia de indústria, né? Qual é o tipo de indústria que tem alguma possibilidade de crescimento na região, né? E que vocês enxergam, assim, né? E algo que alguma pode estar limitada por esse decrescimento de rebanho, que pode ter acontecido na região, mas se vocês enxergam alguma indústria que está crescendo, que o pessoal tem investido, que tem negócios sendo preparados aí na região, para a gente conseguir, de fato, mapear, né, o que pode se desenvolver aí e que pode precisar de um suporte de água e que esse suporte de água não seja impeditivo para o crescimento da atividade na região, né, na região. Eu queria perguntar para vocês se tem alguma tipologia de indústria. Então, por favor, informe no chat, né, que indústrias vocês veem com possibilidade de crescimento aí na região. Paulo levantou a mão, queria falar? Eu estou reparando que a realidade sobre a indústria é geral aqui para todo mundo, que é referente ao gado, né, que é o corte e o leite. Em Central de Minas, acho que 80% dos fazendeiros, eles hoje preferem o gado solteiro, que você não vai ficar com ele muito tempo, você vai ficar com ele só o prazo de chegar até o certo peso e você vai passar para frente e fazer esse processo novamente. E acredito que pelo lucro também, que se você for comparar com leite, é até bobeira. É isso. Até porque não é uma região muito metropolitana, né? Nossa região aqui, sei lá quantos % dela, você deve saber, é mais zona rural. Então, o que tem para eles fazerem é mais o gado mesmo. Sim. E a gente... E talvez isso esteja ligado também à insegurança da alimentação e da dessedentação do gado, né? A gente vai ter... Se a gente conseguir prover uma maior segurança, né, na questão de alimentação e de dessedentação do gado, talvez isso possibilite investimentos em gado de corte de melhor qualidade, outras raças, talvez, outros tipos de manejo que tragam uma maior lucratividade, né, também aí para a região. Né? Então, isso eu acho que esse sentido é importante. Eu concordo. E pela região também ser muito morrada, a geografia não ajuda para ter aquelas grandes lavouras, Sim. que também necessitam de muita irrigação.
Então, o espaço que tem, acredito que seja mais fácil o gado. E provavelmente com apoio, um gado de melhor qualidade, realmente é uma ótima. Não, acho que sim, acho que são essas percepções mesmo. Queria mudar um pouquinho de assuntos com vocês e tentar mapear algumas atividades turísticas aí na região ligadas aos rios. A gente não encontrou muita coisa, né? Uma coisinha que a gente encontrou. Eu queria saber se tem algum município aí que tenha um balneário, as cachoeiras em Ataleia, eu anotei já que a gente teve uma contribuição mais no início. Eu queria saber se tem algum outro município que tenha, assim, um balneário, algumas cachoeiras, né? Isso a gente já está mirando um pouquinho as fases futuras do plano, assim, mas é uma pergunta importante agora, para a gente conseguir organizar. Então, quem sabe que tem algum município que tenha isso, principalmente balneário, banho em cachoeira, né? A coisa mesmo de tomar banho de rio, se puder lançar no chat para a gente já começar a mapear essas atividades de uma maneira mais detalhada aí na região. E começar a prever também, adequar as águas da região, de fato, a esses usos, né? Está aberta a pergunta 10. Enquanto essa pergunta vai rolando, fazer um breve comentário aqui sobre como é que todo esse cenário de evolução das demandas que a gente acabou de falar, ele impacta no comprometimento hídrico, ou seja, na quantidade de água que eu uso aí na região, né? Esse cenário que a gente fala de limitação na quantidade de água disponível, né? Aqui é um gráfico de uma primeira estimativa, assim, né? Mas se tudo seguisse da forma como parece se desenvolver aí na região pelos dados pretéritos, né, a gente chegaria a alguns locais na UHP1, que eu comentei que é a mais crítica da região mesmo de abastecimento de água pela quantidade de demanda de água que tem ali na região, né, a gente chegaria a comprometimentos hídricos em alguns corpos d'água acima de 100%, né? Bastante acima de 100%, né? E chegaria ali no quinquênio entre 2026 e 2031, precisando de mais água do que, de fato, a gente consegue garantir nos corpos hídricos aí da região, né? E a outra bacia que nos preocupa um pouco mais é a do Alto Rio Cotaxé, né? Ali região de Frei Gaspar, pega a área rural de Ataleia, pega a área rural de Tambacuri também, né? Mas aquela região também tem uma tendência um pouco mais para frente, ali depois de 2036, que a gente não consiga mais atender a quantidade de água demandada ali para aquela região, né? Então, essas são as questões que nos preocupam mais. As demais regiões, mesmo que a gente coloque o desenvolvimento que tende a acontecer, de maneira geral, né? Claro que eu posso ter um curso d'água ou outro mais pressionado, né? Mas de maneira geral, a gente deve ter água para atender essas demandas que a gente está projetando, né? Então, a gente vê também uma necessidade de talvez algum rearranjo de algumas atividades na região para que, de fato, elas possam se desenvolver. A gente teria um tempinho para perguntas e comentários gerais. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, mas também acho que a gente está bem conversado, né? Que a reunião a gente está conseguindo trocar uma ideia boa. Vou seguir para o nosso próximo tema, né, onde a gente vai tratar também de alternativas de intervenção, né? Algumas a gente já falou aqui, né, conforme vai falando das atividades, as ideias para solucionar os problemas que a gente identifica vão surgindo, né? E em termos de alternativas de intervenção, a gente trata dentro do espectro do plano de dois tipos de alternativas, né? Umas que são não estruturais, são as ligadas à gestão, né, ou seja, articulação, né, proposição, viabilizar financiamento, viabilizar programas, né, que possibilitem as intervenções estruturais, né, ou seja, para que eu
mude um sistema de saneamento do município, eu tenho algumas ações de gestão que elas vêm antes de planejamento, de organização, até que eu de fato realize a obra, né? Eu vou ter um programa de construção de barraginhas, que foi o que a gente falou há pouco. Eu preciso antes ter uma organização institucional, que é a minha intervenção não estrutural, para de fato começar a fazer a intervenção estrutural, que é a construção das barraginhas em diversas propriedades rurais, né? Então, de maneira geral, ele tem uma lista que a gente pensou aí para a região, né? Claro que aí dentro tem detalhamento de cada uma delas, né? Então, essa é a lista mais geral de alternativas, mas eu queria mostrar esse quadro onde a gente identifica mais ou menos cada grupo de alternativas de intervenção por unidade de planejamento, né? Então, aí a gente coloca o saneamento rural, a gente vê que é uma necessidade generalizada nas UPs, né? Isso a gente coloca de uma maneira muito importante, porque em várias localidades da região, a nossa vazão, a nossa disponibilidade, a quantidade de água que tem disponível no rio é muito pequena. Então, a partir do momento em que a gente tem uma poluição, ela tem um impacto grande, porque a quantidade de água que eu tenho para diluir ela é geralmente muito pequena, né? Outras questões surgem de uma maneira mais forte também na região, como, por exemplo, construção de ETs, né? Melhoria e aumento das unidades de tratamento de esgoto. Então, de fato, se eu tenho um problema de quantidade de água disponível, eu também tenho que ficar muito atento à qualidade de água disponível na região, porque se a quantidade é pequena, qualquer interferência de um poluente ali tem um impacto grande, né? Outras soluções que a gente já consegue enxergar com proposição é a utilização de água subterrânea, e aí a gente lista a unidade de planejamento 1, a 5 e a 6, porque são onde a gente identificou que tem uma disponibilidade maior pelo levantamento de poços e aquíferos que a gente fez no diagnóstico, né? A gente tem alguns locais em que são prioritários para redução de perda no sistema de abastecimento, ou seja, melhorar a eficiência da água que eu utilizo, né? Melhorar a minha questão de consumo, né? E aí surge o HP1 com destaque, porque é onde eu tenho a maior demanda para abastecimento humano, mas surge também o HP3, que tem um problema de perdas que a gente identificou no levantamento de saneamento, que deve ser resolvido, né? E então a gente pode notar que é mais ou menos esse cenário das alternativas de intervenção que a gente tem para a reunião, para a região, né? A gente vai passar agora por uma sériezinha de perguntas, né? A gente está com o tempo quase se esgotando, mas eu queria fazer com vocês, então, pedir um pouquinho de atenção e um pouquinho de agilidade nas respostas, assim, para a gente conseguir, de fato, passar, né, por questões que são importantes para a gente conseguir mapear coisas novas de saneamento na região, né? Então, assim, né, porque a gente fez um levantamento pretérito do que está registrado no SNIS, do que está registrado em Atlas da Agência Nacional de Água e Saneamento, do que a gente achou na internet, do que a gente conseguiu de informação já na região. Mas a gente queria pegar com vocês o que tem por acontecer no futuro próximo, assim, né? Então, qual município, né, em que a gente tem uma previsão de construção de uma nova estação de tratamento de esgoto, de uma modificação futura bastante próxima, assim, né, para a região, assim, né, para a gente conseguir pegar essa tendência do próximo, assim, tem alguma coisa que eu já tenho que considerar, que está com o edital lançado na rua, está com previsão, o pessoal está fazendo a obra de alguma estação de tratamento, assim, né? Então, vamos... essa é a pergunta para ser respondida no chat. Também fico à disposição para algum comentário, se alguém quiser fazer alguma coisa, enquanto essas próximas perguntas vão acontecendo. Vinícius, Adma de Sim. novo. Já que a gente está falando aí sobre sistema de tratamento de esgoto, tem algum levantamento a nível de zona rural sobre
a quantidade de domicílios que tem esse tratamento? Você tem alguma informação sobre isso nessa bacia? A gente não tem um levantamento muito recente, não. Assim, isso é uma informação que falha, muito porque não teve o censo também, que ele dá ele pega muito bem, né, essa questão do saneamento rural. Assim. A gente tem identificado no plano, no diagnóstico, assim, agora não vou lembrar de cabeça o nome, algumas coisas pontuais, assim, que ocorrem, mas, de fato, no São Mateus a gente não identificou isso como um tema que tá em voga, assim, né? A gente não identificou aí o saneamento rural, grandes atividades ou algum programa grande que esteja tratando desse tema, assim, né? E nos preocupa bastante, porque é um tema que precisa de um período de amadurecimento, até junto com a população, né, de como usar, o que fazer, quais são as tecnologias que vão funcionar aí na região. Com certeza. A gente não identificou nada muito grande, assim. Então, até a gente vamos passar para a próxima pergunta. Opa, ali, só né? um minuto, o Paulo está aqui de novo. Opa! Em Central de Minas já tem muitos anos que a gente está atrás de resolver isso. Porém, é um assunto delicado e caro para a realidade de uma cidade pequena. Sim. Então, foi feito um convênio há muito tempo atrás, se eu não me engano, em 2012. E ele saiu, no caso, foi aprovado em 2020, ano passado, eu tenho quase certeza, porque eu lembro de ter visto uma postagem, uma notícia, e o processo já está feito. Então, o estudo já está feito da parte do SAAI, agora só está esperando a aprovação do recurso para vir para a prefeitura, para ir juntar os dois e começar a efetivação da construção da estação de tratamento de esgoto. Beleza. Vinícius. Sim. Túlio, Igan. Eu só queria registrar, né, a gente teve aí no chat manifestações, né, relacionadas a iniciativas, né, voltadas para o saneamento rural, e dentre os convidados que a gente elencou, né, para participação no evento de hoje, a gente está até agradecer a participação dele, né, do pesquisador Luciano Cordoval, da Embrapa, Milho e Sorgo, aqui de Sete Lagoas, né, e a Embrapa ela já tem uma larga experiência no desenvolvimento da tecnologia relacionada à fossa séptica, né, né, então, assim, a intenção do nosso plano, hoje a etapa de prognóstico, né, igual a gente está fazendo esse exercício de construção, né, do prognóstico, né, aliando o que foi levantado no diagnóstico pela empresa, junto com a percepção dos participantes na consulta de hoje, né, a gente espera construir na próxima etapa, que é o plano de ações do plano, né, essas articulações, né, envolvendo os atores e agentes, né, públicos e privados que participam da questão do saneamento, né, a gente poder, inclusive, articular via comitê ações nesse sentido, né. Então, eu só queria deixar registrado que o saneamento rural, ele é uma questão não só apenas no São Mateus, né, mas é uma questão problemática em Minas, no Brasil como um todo, né, então, deixar registrado que a intenção também do plano é envolver esses atores, seja a Embrapa, Funasa, prestadores de serviços, né, Copasa, Copanor, SAGS, né, para que a gente possa fazer do comitê esse locus de articulação. Não, é isso mesmo que o Túlio falou, assim, né, a gente está numa etapa ainda de construção do entendimento, né, de construir a base de dados do diagnóstico, agora a gente está construindo uma visão de futuro para a bacia, agora no prognóstico, né, e a gente tem aí uma etapa bastante forte de propor esses arranjos, né, e de muito junto com o comitê, e coloco muito isso, né, o comitê é central como protagonista na composição dos arranjos institucionais, assim, né, de ser, de fato, um fórum e que funcione para a gente conseguir articular essas ações, né, e aí o plano ele tem que servir como um guia
não só para o comitê fazer, né, mas também para o comitê conversar, né, com outros atores da região, assim, né? Então, tem muito essa cara, assim, né? A Profil tem experiência de trabalho em algumas bacias em que tinha uma grana de cobrança muito forte entrando na região, né? Então, tem um tipo de articulação institucional que a gente projeta e faz quando a gente tem cobrança sobre os recursos hídricos e que tem muito dinheiro. Tem um outro tipo de articulação institucional que a gente faz num cenário que é muito mais próximo do São Mateus, que é de proposição de arranjos um pouco mais complexos e que dão um pouco mais de trabalho de reunião para o comitê, mas que é de atratividade de recursos também, né? Então, pegando um gancho com o que o Paulo comentou, a questão de dinheiro mesmo, né, e que de fato é uma atividade cara, às vezes, saneamento, né? Mas de conseguir articular atores e criar uma rede, de fato, que consiga suportar tanto de forma, tanto a parte financeira, né, quanto a parte técnica também, às vezes, assim, né? Porque dependendo dos convênios que a gente cria, né, boas oportunidades vêm e acabam até barateando algumas ações, né? Pessoal, eu vou passar para a próxima pergunta que a gente tem ali, que é se tem algum município que está prevendo alterações no sistema de gestão devido à mudança no marco legal do setor, assim, né? Mudou o marco legal do setor de saneamento, a gente tem metas audazes para cumprir em nível nacional, né, em nível local também, né, e se isso está sendo visualizado na região. E por que eu digo isso? Porque isso é, de fato, trazer alguns atores privados ou reorganizar os atores públicos, né, do setor de saneamento da região. E é importante a gente conseguir visualizar isso para o plano, né, de como que talvez alguma privatização, talvez algum rearranjo possa surgir, né. Vou trazer aqui do estado do Rio Grande do Sul, a gente deve ter uma mudança grande pela desestatização da empresa estadual, aqui, por exemplo, que é um efeito direto da mudança do marco legal no setor, né? Então, assim, queria saber se aí na região, como que isso tem acontecido, ou se isso não tem acontecido, se a tendência é uma manutenção do arranjo institucional de saneamento já existente, assim, né? Como saneamento é um tema bastante central para o planejamento da gestão de recursos hídricos, e entender como é que esses atores devem se reorganizar ou não se reorganizar, ou manter a forma como vem acontecendo, é importante. Assim. Então, eu queria que vocês respondessem se tem algum município que tem alguma conversa de mudança na organização, ou se vocês sabem se a coisa deve se manter ali, né? Ou como é que está, né, essa articulação. Pessoal, enquanto a pergunta segue aberta ali, eu vou só botar nesse slidezinho aqui. Acho que agora, do ponto de vista de apresentação técnica e de apresentação das perguntas, era isso, assim, a gente está no finzinho do nosso tempo, ele tem 5 minutinhos, né? Eu queria deixar aberto um momento para considerações gerais, e antes de abrir, eu queria só recomendar que vocês olhem o formulário eletrônico que a gente vai mandar. Tem mais 2 perguntinhas lá que não vai dar tempo de fazer aqui, mas são perguntas que eu entendo que meio que já foram respondidas na nossa conversa aqui dentro, assim, né? Então, eu estou muito satisfeito pela forma como a reunião ocorreu, sobre a quantidade de anotações que eu fiz na papelada aqui pelas falas de vocês, né? Eu acho que foi bem produtivo hoje. Queria, da minha parte, agradecer a todos e deixar o microfone aberto se alguém tem alguma consideração ainda a fazer sobre todos os temas que a gente tratou aqui, ou mais geral ainda sobre o plano. O Paulo levantou a mão aí, Vinícius. Paulo, tá aberto. Mas dessa vez não foi por querer, foi porque eu fui lá no chat, viu?
Eu vou lá digitar. Sem problemas, Paulo. Eu queria só aproveitar que enquanto tem um pouco bom ainda, né, com relação ao questionário que vai ser disponibilizado, né, Vinícius, acho que é importante que cada um que está aqui nesse momento hoje, né, acesse o formulário que vai ser disponibilizado, ajude a compartilhar com outros, né, que não tiveram oportunidade, às vezes até por dificuldade tecnológica de estar aqui, né, a gente sabe que a gente precisa de muita participação dos produtores rurais nesses momentos, né, eles estão lá a maior área, né, da bacia é rural e eles têm muito a colaborar e já colaboram muito com a produção de água, né. Então, acho que é importante que quem está aqui ajude a divulgar esse questionário para que mais pessoas, quanto mais pessoas responderem, né, melhor é a amostragem, melhor vai ficar o retrato para vocês da Profil elaborarem o plano, né. O plano, ele não é um plano da Profil, ele não é do IGAN, não é do CBH, ele é da bacia, né. Então, acho que todo mundo, quanto mais gente colaborar, e aí é uma questão que a Adma colocou, né, eu não conheço a realidade da região. É por isso que é importante termos pessoas, lideranças, produtores de todos os municípios envolvidos, né? Porque aí sim a gente tem a colaboração de cada um conhecendo a sua comunidade rural, conhecendo o seu município, vai fazer o plano ser realmente representativo, né? Então, acho que é importante que cada um que está aqui saia com o compromisso de compartilhar esse questionário com outros atores, né? Eu gostaria de... Bem rapidinho. Eu até coloquei no chat aí, mas eu acho importante que se contemple ações de saneamento para o meio rural. Porque o maior problema que a gente tem é que o meio rural é cobrado da produção de água, do cercamento de nascente, de fazer o trabalho para que abasteça os centros urbanos. Quando se pensa numa política de saneamento, ela é pensada exclusivamente para a cidade. E nada praticamente é feito para o meio rural. A gente tem buscando migalhas nos setores para tentar implantar alguma coisa na parte de saneamento no meio rural. Então, eu gostaria que, ao se fechar o documento desta bacia, não se esquecesse que saneamento tem que ser município como um todo, na área urbana. Qual que é o seu nome? Desculpa, de Nova Mod. Eu me chamo Claudilene, sou extensionista de bem social. Ah, Claudilene. Então, belíssima fala, Claudilene, porque, assim, inclusive é uma meta, né, da Agenda de Desenvolvimento Sustentável, né, 2030, universalizar o acesso ao saneamento, né, enquanto um direito humano mesmo, né, de acesso à água, ao esgotamento sanitário, né. Então, assim, o plano de bacia, né, igual eu falei na minha fala anterior, e eu puxo uma palavra que o Ronald falou, exequível, né, a nossa intenção é construir um plano de bacia que seja efetivo, né, ele possa intervir na realidade de alguma forma, e para ele ser exequível, ele tem que estar atento aos anseios e também às condições, né, seja de financiamento, né? Não adianta a gente construir um plano maravilhoso sem recurso, né? E a gente sabe que a realidade, não só aqui em Minas, no país, é uma realidade de escassez de recursos. Isso eu falo pensando antes da pandemia, né? Porque agora, com a questão da pandemia, é aí que complicou mais ainda, né? De toda forma, a vida segue, a vida continua e a gente vai ter que pensar em estratégias, né, para que a gente possa poder fazer desse plano algo significativo para a bacia. Então, assim, né, muitas bacias, igual o Vinícius falou, têm recursos, né? Eu posso, por exemplo, elencar aqui a bacia do Rio das Velhas, ela preferiu trabalhar com, vamos mapear tudo que tem problema e vamos construir um orçamento. Então, o orçamento deles é 1 bilhão e 500 milhões de recursos necessários. Não quer dizer que eles têm esse recurso,
mas eles trabalham para que possa se alcançar isso. Enfim, né, não é o caso da bacia do Rio São Mateus, é outras dimensões, é outra problemática, né? Mas então, assim, é nesse sentido da minha fala, da gente construir um plano execuível, igual o Ronald falou, dentro dos recursos que a gente tem, né? E principalmente, né, que vocês possam se apoderar. E aí, terminando a minha fala, né, eu falei que no dia 16 de março o comitê recebeu o diagnóstico, né? Na verdade, o comitê já está com ele desde o dia 12 de março. Então, assim, é um convite para que vocês possam, né, solicitar lá a Jéssica, né, a secretária administrativa, para que possam conhecer a realidade da bacia, né? E também compartilhar com os colegas, amigos, pessoas que vocês acham que sejam interessadas, né? Para que quanto mais pessoas descobrirem a bacia, eu acho que mais interesse, mais estratégico será, né? Então, assim, é só nesse sentido, para que vocês possam conhecer o diagnóstico que já foi encaminhado para o comitê e está disponível para todos. Eu acho que a gente pode agradecer a participação de todos, né? A gente chegou a um grupo de 51 pessoas conectadas na reunião, né? Nunca com menos de 35 ou 40, o que é uma coisa muito boa, né? Para o contexto em que a gente está vivendo. Né? Reforçando, a gente vai mandar no chat o link para o formulário com as questões que a gente trabalhou hoje, mas também ele vai ser enviado por e-mail para vocês, por e-mail que vocês colocaram lá na inscrição. No cabeçalho do formulário, tem um link que envia vocês direto num drive com o PDF do diagnóstico e do material de apoio para a reunião de hoje. Né, se vocês já quiserem consultar, tá lá. Né, podem compartilhar com as pessoas que vocês acham, né, que precisam também preencher o formulário, contribuir, conhecer as informações. Ele vai ficar disponível até o dia 7, né, uma semana do nosso evento. Tá? Depois que a gente finalizar a renderização do vídeo, a gente vai botar lá no Facebook do plano. Então, quem tiver, né, lá no Facebook, PDRH, né, do Rio São Mateus, vocês vão achar e vai estar lá todo o vídeo. A gente também vai disponibilizar para o comitê colocar nas redes deles, no canal do YouTube, para quem quiser dar uma olhada depois. Né? E podem continuar, né, conversando conosco. Na verdade, essa é uma reunião de um ciclo bem intenso que a gente vai ter até o fechamento dos trabalhos, né? Em seguida, a gente vai continuar fazendo provocações, consultas e conversas. Continue interagindo conosco, né? Eu queria só agradecer realmente a vocês, né, por essa oportunidade de vocês contribuírem conosco e pedir uma gentileza, que vocês abram as câmeras para a gente fazer um registro dessa nossa reunião. Se estivéssemos juntos presencialmente, a gente faria aquela foto bonita de auditório. Mas como a gente não está, vou precisar das janelinhas abertas para nossa colega Paola fazer a foto. Paola, tu avisa só, para a gente não ficar congelado muito tempo? O Max está abrindo a câmera, está dizendo ali, peraí. Foi, Max? A gente não está te vendo. Pronto. Todo mundo pronto? Vou tirar aqui, então. Pronto. Bom, gente, era isso, a gente agradece, né? E contamos com vocês para multiplicar o que a gente conversou hoje, né? E agregar mais pessoas nas próximas etapas das nossas conversas públicas. Foi uma satisfação. Bom dia a todos. Pessoal, tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia, gente. Obrigado. Um abração. Bom dia, que se cuidem. Bom dia, pessoal. Boa tarde para todos e todas. Valeu, valeu. Até a próxima. Professor Luciano, prazer em tê-lo aqui na nossa reunião, viu?